Olá, turma de Análise Matemática 1, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos fazer uma conexão entre conjuntos abertos e fechados. E para fazer isso nós vamos precisar primeiro ver a definição de limite de uma sequência nesse contexto de conjuntos abertos. Relembrando, o que significa dizer que o número A é o limite de uma sequência xn? Significa dizer que os termos da sequência, em um certo momento, vão se aproximar desse ponto A e vão ficar próximos, sempre menor do que qualquer distância que a gente possa imaginar do ponto A. Ou seja, A mais epsilon, aqui é A menos epsilon. Então, os termos aqui em azul da sequência vão ficar cada vez mais próximos de A e não se distancia mais depois. Que ele podia ficar ficando próximo e pulando fora, dentro, fora, mas não é isso que acontece. Bem, no contexto de conjuntos abertos, o que significa dizer isso? Significa dizer que qualquer que seja o conjunto aberto contendo a partir de um certo índice, todos os termos da sequência vão pertencer a esse conjunto aberto. E na realidade é exatamente essa a definição de limite de sequência na topologia geral. Quando não existe, por exemplo, assim, métrica, você não tem essa ideia de dizer distância. Então, essa reformulação que vou colocar aqui do limite da sequência, na realidade é a definição de limite de sequência para conjuntos quaisquer, na topologia qualquer, não necessariamente as que tem métrica, como a gente faz aqui no curso de análise, mas vai estudar lá grupos topológicos, na parte de álgebra, e lá você vai falar sobre limite de sequência, aí você não pode falar sobre distância, porque você não tem essa ideia de distância lá. E a definição é exatamente essa que eu vou colocar agora. Vamos dizer que o limite de uma sequência xn é igual a se somente se, para qualquer que seja o conjunto A aberto contendo o elemento A com A pertencente a A, existe um termo n0 pertencente aos naturais, tais que os termos xn pertencem a esse conjunto aberto a partir desse índice n0 para todo n maior que n0, maior ou igual, a partir de um certo índice. Essa definição aqui, essa reformulação, vamos dizer assim, é a mesma coisa, tá? Não tem nada de diferente aqui não, porque vamos mostrar primeiro que vale a ida, né? Vamos supor que você tem que o limite da sequência xn é igual a A. E nós devemos mostrar que qualquer que seja o aberto que contém A, vai existir um certo índice, que a partir desse índice todos os termos da sequência estão dentro desse conjunto. A gente quer demonstrar isso. Então, seja A um aberto qualquer, seja A aberto com o elemento A pertencente a A. No livro, ele vai chamar esse conjunto de vizinhança. Uma vizinhança de um ponto é simplesmente um conjunto que o ponto está no interior desse. É um conjunto onde o ponto está no interior desse conjunto. O que a gente está fazendo aqui eu acho mais interessante porque a gente trabalha sempre com a ideia de escrever abertos ao invés de escrever vizinhança, como todo livro faz, para você se acostumar com essa ideia. Quando você faz um curso de topologia, você já está mais acostumado. Seja um aberto com o elemento A pertencente a A. Isso significa dizer, por o conjunto ser aberto, vai existir um epsilon maior que zero, tal que, relembrando, um conjunto ele é aberto quando todos os seus pontos são interiores. Como esse conjunto aqui é aberto e A pertence ao conjunto A, Azinho, então vai existir um epsilon maior que zero, tal que o intervalo centrado em A e raio epsilon está totalmente contido dentro do ponto A. Isso aqui é a definição de conjunto aberto, dizer que esse ponto A é interior a esse A. Lá no livro, se você usar a vizinhança, por exemplo, em algum momento ele usa vizinhança, não tem problema nenhum, porque dizer que V é uma vizinhança que contém A, dizer que A pertence ao interior de V. Então, do mesmo jeito vai existir esse epsilon, que A menos epsilon, mas está contido dentro do conjunto. Bem, mas o limite da sequência xn é igual a A. Para qualquer que seja o epsilon dado, não existe
um índice que pode dizer assim, todos os termos pertencem ao intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, para qualquer epsilon, em particular para esse epsilon aqui que existe, também vai existir. Então, como o limite da sequência xn é igual a para este epsilon aqui, vou colocar aqui, ó, para esse epsilon, qual epsilon? Esse aqui que existe. Existe n0 pertencente aos naturais, tal que xn pertence ao intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, que está contido em A, para qualquer que seja o n, a partir, maior ou igual que n0. Vai ter um índice que a partir dele todos os outros termos estão aqui dentro. Ou seja, nós mostramos que se o limite da sequência xn é igual a e A é um aberto qualquer contendo o elemento Azinho, então existe um termo n0 que a partir desse termo n0 todos os termos da sequência estão nesse intervalo. E a recíproca também é verdadeira, né? Se para todo conjunto, agora a gente vai demonstrar o quê? Que se todo conjunto aberto que contém A existir um termo da sequência tal que a partir desse termo todos os termos da sequência pertencem ao conjunto A, então o limite da sequência xn é igual a A. É isso que a gente quer demonstrar. E agora que é mais fácil, né? Porque se para qualquer conjunto aberto que contém A, todos os termos de sequência a partir de um certo índice estão dentro do conjunto A, então é claro que o limite da sequência xn é igual a A. Por quê? Vamos fazer esse pedacinho aqui da folha. Então, a gente tem que mostrar que dado um epsilon maior que zero, a brincadeira é achar o limite, de mostrar que o número é o limite. A gente tem que mostrar que existe um n, tal que a partir daquele n, todos os termos pertencem ao intervalo a menos epsilon mais epsilon. Dado o epsilon maior que zero, que é dado, então a gente sabe que os elementos, que o conjunto a menos epsilon, a mais epsilon é aberto, a gente já demonstrou isso. Se ele é aberto, então, pela hipótese, qual é a hipótese agora? A hipótese é que qualquer que seja o aberto contendo A, existe um termo n0 que a partir desse termo todos os termos da sequência estão nesse intervalo. Então, esse aqui é um conjunto aberto. Observe que o A pertence a esse conjunto. Logo, por hipótese, existe um n0 pertencente aos naturais, tais que xn pertence ao intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, para qualquer que seja o n maior ou igual que o n0. Ou seja, tem um índice que a partir desse índice todos os termos da sequência nesse intervalo, que é exatamente a definição do limite da sequência. Então agora, quando a gente falar em limite de uma sequência, a gente vai pensar dessa maneira aqui. Limite é igual a somente se qualquer que seja o aberto contendo A, vai conter todos os termos da sequência a partir de um certo índice. Bem, a partir disso, nós vamos agora demonstrar um teorema que vai conectar essa ideia de conjuntos abertos e limite de sequência e pontos aderentes, conjuntos fechados, que é o teorema 2 do livro. Antes de enunciar o teorema 2, vamos fazer aqui uma análise, um diagrama que nos ajuda a ver esse teorema e depois a gente vai demonstrá-lo. Então vamos supor que aqui a gente tem um ponto A. Esse ponto A ele é aderente a um conjunto X. O que significa dizer que o ponto A é aderente ao conjunto X? Que A é limite de uma sequência de termos que estão dentro desse conjunto. Então, você vai ter aqui o ponto A e você vai se aproximar desse ponto A por elementos do conjunto X. X1, X2, o X3 pode estar para cá, não importa, mas a partir de um certo índice, todos os termos da sequência vão se aproximar aqui de um ponto A.
E a gente viu, acabou de ver que A é limite de uma sequência se somente se, para qualquer que seja o aberto, se preto aqui o aberto A, o aberto contendo esse ponto A, a partir de um certo índice, todos os termos da sequência vão estar aqui dentro, para qualquer que seja A. Então isso quer dizer que quando eu considerar a interseção do conjunto A, que é um aberto, com o conjunto X, esse conjunto não pode ser vazio, né? Porque esse aberto que contém A tem que conter todos os termos da sequência a partir de um certo índice, pelo que a gente acabou de explicar agora, associando limite e sequência com abertos. Então esse conta aqui é diferente de vazio. E se acontecesse o contrário? Se para qualquer aberto a interseção desse aberto com X fosse diferente do conjunto vazio, será que a gente poderia concluir que A é o limite de uma sequência de termos do conjunto X? Sim, por quê? Eu vou fazer aqui outro desenho, que vai precisar de outro desenho. Então vamos supor agora que a gente está olhando a recíproca dessa informação aqui. A recíproca não, a gente está olhando que se A é limite de uma sequência de elementos de X, então para qualquer que seja o aberto A contendo esse Azinho, ele tem que ter elementos da sequência. Elementos do conjunto X, aliás. Será que vale a recíproca? Ou seja, dado aqui A. Se para qualquer que seja o aberto que eu considerar contendo o ponto A tiver elemento de X, eu posso dizer que A é um ponto aderente, ou seja, A é limite de uma sequência. Então, imagina que você pega inicialmente o conjunto aberto com um raio um pouco maior. Aí tem um elemento aqui dentro. Aí você vai diminuindo aqui o raio. Peguei um menor. Aqui dentro também tem que ter termo da sequência. Vou colocar aqui em vermelho para dar um contraste. Então, você tem aqui um x1 fora. Peguei um intervalo aberto menor, que é um conjunto aberto. Aqui dentro também tem que ter um elemento da sequência. Aí você vai pegando cada vez menores esses conjuntos abertos e você está supondo que sempre tem elemento na interseção. Então tem um x1 aqui, x2, x3. E você vai pegando conjuntos abertos de, vamos dizer, raio, né? Centrado em área de raio cada vez menor, e sempre tem elementos dentro da sequência dentro desses conjuntos. Então, é assim, intuitivo que o A seja um limite de uma sequência de termos, né, de números do conjunto X, de pontos do conjunto X. Então, realmente isso ocorre. Então, o teorema afirma exatamente isso. A ele é um ponto aderente ao conjunto X, ou seja, A é o limite de uma sequência de elementos de X, se somente se, para qualquer que seja o conjunto aberto A contendo Azinho, a interseção de A com esse conjunto X é sempre diferente do conjunto vazio. E esse aqui é o teorema 2, e ele vai facilitar muito nossa vida, porque algumas coisas que demonstrando utilizando sequência seria mais complicado, vai ser mais fácil demonstrar utilizando esse resultado. Vou colocar aqui o teorema 2. Um ponto A ele é aderente ao conjunto X, se somente se. Qualquer aberto que contém A contém algum ponto de X. Aqui eu coloquei como está no livro texto, ele chamou de vizinhança. Relembrando aqui o que é uma vizinhança de um conjunto. Vamos relembrar aqui. V é vizinhança de A quando A pertence ao interior de V. Ou seja, tem o conjunto V, tem um conjunto aberto, né, porque o interior de um conjunto é sempre aberto. Tem um conjunto aberto que contém esse elemento. Eu vou preferir usar sempre a noção de... em vez de falar vizinhança, embora fosse escrever menos, porque o autor prefere dessa maneira, que fala V é vizinhança de A, já está dizendo que tem um aberto dentro de V que contém A. Eu vou escrever assim, seja A um aberto contendo A. Mas é esse o significado de vizinhança. E esse é o teorema que a gente vai dispor a provar agora. E a ideia da demonstração é exatamente a ideia
que a gente utilizou quando fez esses diagramas. Então a gente quer mostrar que um ponto é aderente ao conjunto X se somente se toda vizinhança de A contém algum ponto de X. É do tipo se somente se. Vamos fazer a ida e a volta. Eu não sei se eu vou outro diagrama, mas eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui uma outra folha em branco. Então a gente quer demonstrar a ida. Que se A é aderente, ou seja, se A pertence a x barra, lembrando que x barra é o conjunto de todos os pontos aderente a um conjunto, né? Então, que A pertence a x barra é que A é um ponto aderente ao conjunto X. Então, se isso aqui, na ida, isso aqui é a hipótese, e a gente quer demonstrar que se A é aberto e A pertence a A, então a interseção do conjunto A com o conjunto X é diferente do vazio. É isso que a gente tem que demonstrar. Mas nesse caso aqui é exatamente aquela definição, aquela visão do sequência de conjunto como sendo utilizando abertos. Está aqui o ponto A, ele é um ponto aderente, então tem uma sequência de elementos de X que se aproxima de A. Então, qualquer que seja o aberto contendo A, vai ter uma infinidade de termos da sequência. Não quer dizer que seja uma quantidade infinita de termos de X, porque os elementos podem ficar iguais, mas tem uma infinidade de termos da sequência dentro do conjunto A. O conjunto A que eu falo é o conjunto aberto aqui. Não é o elemento A, não, é o conjunto maior aqui. Que é exatamente a definição que a gente. A definição, não, a reformulação da definição de limite na sequência utilizando abertos. Então é exatamente isso que a gente vai escrever. Então vamos fazer isso. Isso é a parte da ida. Então a gente está supondo que vamos demonstrar a ida do teorema, ou seja, que A é um ponto aderente. Isso aqui implica que para qualquer que seja o conjunto aberto contendo Azinho, a interseção de A com X é diferente do vazio. Isso que a gente vai demonstrar. Então, seja A aderente a X e A um aberto contendo o elemento A0, o Azinho contendo A. Como o limite de uma sequência xn é igual a A com xn pertencente a x para todo n peças naturais, né? Porque A é um ponto aderente. Isso ocorre para alguma sequência. Xn, eu vou colocar assim, contido em x, que os termos da sequência são elementos do conjunto x. Então, pela definição de limite de sequência, que foi o que a gente acabou de explicar no começo do vídeo, são limites de sequência, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que xn pertence a A para todo n maior ou igual que esse n0. Ou seja, todas as sequências estão dentro do conjunto A partir de um certo índice. Logo, portanto, quando eu fizer a interseção com x, vai dar diferente do conjunto vazio. Ou seja, e esse A que a gente colocou aqui é um A aberto qualquer. A gente não fez nenhuma restrição ao conjunto A. Dado um conjunto A aberto qualquer, com o limite de sequência de igual a A, esse é aberto qualquer, mas contendo o ponto A. Então, pela definição de limite de sequência, que eu falei no início da exposição, a partir de um certo índice, todos os termos da sequência estão dentro desse conjunto A. Então, portanto, a interseção é diferente do vazio, que foi exatamente o que a gente discutiu naquele diagrama.
Vamos fazer a volta do teorema. Para demonstrar a volta do teorema, agora a gente vai supor que a interseção, para qualquer que seja o conjunto A aberto com A pertencente a A, você tem que A, interseção com o conjunto X, é diferente do vazio. E a gente quer demonstrar, vou colocar aqui entre parênteses aqui, para a volta, para você não pensar que não se atrapalhar. Isso aqui é a nossa hipótese. E o que a gente quer demonstrar é que A é aderente a X, ou seja, A pertence a X barra. O que é a mesma coisa de dizer que A é o limite de uma sequência Xn, onde esses termos Xn pertencem ao conjunto X para todo N pertencente aos naturais. É isso que a gente quer demonstrar. Aí, como eu falei lá na exposição, né, a ideia é a seguinte: eu quero mostrar que A é um limite nessa sequência Xn, sabendo que para qualquer que seja o conjunto aberto que contém o elemento A interseção desse conjunto aberto com o conjunto X é diferente do vazio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: sabendo-se disso, que é para qualquer aberto, vamos pegar alguns abertos específicos. Por exemplo, está aqui o ponto A. Eu vou pegar o aberto aqui, A mais 1, A menos 1. Isso aqui é um conjunto aberto que vai de A menos 1 até A mais 1. Que isso aqui é um exemplo de um conjunto aberto que contém o A. Bem, por hipótese, esse conjunto A tem um elemento do conjunto X. Então, digamos que seja aqui um X, que eu chamo ele de X1. Depois disso, eu vou pegar e vou dividir agora aqui, pegar um epsilon menor, um raio menor. Aqui é 1 sobre 1, vou pegar 1 sobre 2. Ou seja, que vai ser A mais 1 meio e aqui A menos 1 meio. Nesse intervalo menor, bem, tem um ponto da sequência aqui dentro. Tem um ponto de X aqui dentro. Porque para qualquer aberto, interseção com o conjunto X é diferente do vazio. Então vai ter um elemento aqui, X2. Então a gente vai considerar esses intervalos, esses conjuntos abertos, da forma A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N. Esses conjuntos são todos abertos. Dentro de cada um deles, chamando esse aqui de AN dessa forma, vai existir um elemento do conjunto X aqui dentro, que vamos chamar de Xn. Então, eles vão estar exprimindo esses dois aqui, ó, e a gente vai fazer N tender a infinito dos dois lados aqui, e a gente sabe que esse limite aqui vai dar exatamente A. Então, a sequência vai convergir para A. Essa aqui é a ideia da demonstração que a gente vai escrever agora. Assim, né, como para todo aberto contendo A vale isso, assim, para, vou chamar o conjunto AN da forma A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N, que é aberto, e claro que A pertence a N, para todo o N, né, porque aqui é o intervalo centrado em A, em raio, um número maior que zero. Então, assim, para cada um desses conjuntos abertos aqui, temos que a N interseção com X é diferente de vazio, que é a nossa hipótese. Qualquer aberto, contendo A interseção dele com X é diferente de vazio. Logo, podemos tomar um elemento Xn pertencente a N. Para todo N. Para todo N naturais. Como Xn é maior do que A menos 1 sobre N e menor do que A mais 1 sobre N, então ele está exprimido aqui entre duas sequências. Essa sequência que converge para A, essa também converge para A. Então, o limite, acabou a folha, então, o limite da sequência Xn é igual a A e, portanto, A é um ponto aderente ao conjunto X, porque ele é o limite de uma sequência com todos os termos pertencentes ao conjunto X. Aí isso demonstra o teorema, e ele é bem interessante porque um ponto só vai ser aderente
quando toda a vizinhança do conjunto A, ou seja, todo conjunto aberto, toda a vizinhança do elemento A, do elemento que você está querendo verificar que é ou não aderente, né? O ponto A ele é aderente. Se somente se todo aberto contendo A tem que conter pontos do conjunto X. Então, o que significa dizer que um ponto A ele não é aderente ao conjunto X? Cadê as folhas? O que significa dizer que um ponto A não é aderente? A gente viu que ele é aderente quando toda vizinhança, né, todo conjunto aberto contendo o elemento A contém elementos de X. Então, quando é que ele não vai ser um ponto aderente ao conjunto X? Está aqui A. Você tem os elementos do conjunto X. Dizendo que A não é aderente a X. Dizer que ele é aderente é que qualquer que seja o aberto que eu imaginar aqui contendo A tem que ter pontos de X. Então, se ele não é aderente, quer dizer que vai existir então um aberto, vai existir um conjunto aberto que não possui nenhum elemento do conjunto X dentro dele. Ou seja, então dizer que A não é aderente ao conjunto X significa dizer o quê? Que existe um conjunto A aberto contendo o elemento A, tal que esse conjunto A não possui nenhum elemento do conjunto X, ou seja, A em interseção com X é igual ao conjunto vazio. Agora, como é um conjunto aberto, né, e A está dentro dele, então existe um epsilon, para outra maneira de você verificar, para não ficar sempre com essa palavra procurando um aberto. Como A é um conjunto aberto e tem um Azinho lá dentro, então existe um epsilon, tal que A menos epsilon, A mais epsilon está totalmente contido dentro de A. E como esse A menos epsilon, deixa eu escrever isso, A é aberto, que fica mais fácil que falando tanto. Existe epsilon maior que zero, tal que o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, está totalmente contido em A. Portanto, esse intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, por estar totalmente contido dentro do conjunto A e A não conter nenhum elemento do conjunto X, então esse elemento também não vai conter nenhum elemento do conjunto X. Então, para você verificar, por exemplo, que um ponto não é aderente a um conjunto, basta mostrar que existe um número epsilon, tal que o intervalo centrado naquele ponto de raio epsilon não tem nenhum elemento do conjunto. Então, isso é uma forma da gente verificar que um certo ponto ele não é um ponto aderente a um conjunto. Como um corolário desse teorema, embora eu acho que isso aqui seria muito importante para ser chamado um corolário, vamos voltar à nossa exposição anterior. A gente queria formar novos conjuntos, a gente queria obter um conjunto um pouco maior pelo meio do processo de tomar sequência de elementos do conjunto. Então a gente queria, quando a gente começou a falar sobre conjuntos fechados, a gente usou aquele exemplo que os racionais eram os reais, e a gente estava querendo construir novos conjuntos a partir de outro, a partir de construção de novos pontos por meio de limite e sequência de elementos do ponto. Elementos do conjunto. Aí a pergunta que você pode fazer é, professor, então vamos lá, o senhor pegou um conjunto X, aí fez o seguinte, vamos considerar, por meio de um processo de tomar sequências, um novo conjunto, que é o conjunto formado por todos os limites e sequências de elementos desse conjunto aqui, que a gente chamou de X barra, foi isso que a gente fez. E a gente disse que esse conjunto aqui é um conjunto fechado, né? Um conjunto é fechado quando ele coincide com... um conjunto X é fechado quando ele coincide com o seu novo conjunto, com o que é gerado a partir dele. Ou seja, ele não gera nada novo, ele é fechado com relação a essa construção. Mas você pode dizer, peraí, então eu peguei o conjunto X,
Fiz esse procedimento, encontrei um conjunto, vamos supor que esse X não seja um conjunto fechado. Então, vamos pegar um conjunto aqui que tem mais elementos, né? Porque tem elementos aqui que são limites de sequência do conjunto X que não estão dentro de X. Como a gente já viu um exemplo na exposição anterior. E eu não poderia novamente fazer essa nova ideia, trabalhar com sequências e encontrar um outro conjunto aqui, que seria o fecho do fecho de X. E aí poderia crescer isso e continuar nessa brincadeira? A verdade é que não. Porque o fecho de um conjunto é sempre um conjunto fechado. Esse procedimento aqui, ele volta nesse mesmo conjunto. Ou seja, a gente só pode fazer isso uma única vez, dado um conjunto X qualquer. Você considera o conjunto de todos os limites, sequência de elementos do conjunto X. Aí pode dar um novo conjunto, um conjunto um pouco maior. Se você fizer isso novamente, não vai crescer. O fecho de um conjunto já é um conjunto fechado. Esse é um corolário do teorema, porque a gente vai fazer isso utilizando o teorema 2. Mas ele é muito importante, porque ele diz que esse procedimento só precisa ser feito uma única vez. Ou seja, você não vai conseguir fazer essa brincadeira e obter novos conjuntos. Por exemplo, uma parte importante disso. A gente viu que o conjunto do Q é um conjunto dos números racionais. Por esse procedimento aí de tomar sequências, a gente demonstrou que o fecho de Q é R, né? Isso aqui é igual ao fecho do conjunto Q. Aí você pode falar, então eu vou construir um corpo ainda maior. Claro, teria que mostrar que essa ideia de tomar limite de sequência ainda preserva-se as operações no corpo. Mas não dá. Quando você faz isso, o que é que você obtém? Por esse procedimento de tomar sequência, o próprio conjunto dos números reais. Então não tem. Você não consegue um outro corpo completo além dos reais. Embora isso aqui seja uma discussão que não tem muito a ver com o nosso curso, mas é interessante você saber que esse procedimento de você tomar essa sequência não pode ser feito para sempre. Basta tomar uma única vez que você já tem um conjunto que é fechado. Ou seja, o corolário do teorema 2 é que, eu não escrevi em nenhum canto, então vou ter que escrever agora. Então está aqui o corolário. O fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado, ou seja, tomar o fecho não acrescenta novos elementos a um conjunto ao próprio fecho. O fecho de um conjunto é igual o fecho de um conjunto é um conjunto fechado, porque o fecho dele, ou seja, o fecho do fecho, coincide com ele. O fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado. Para provar esse teorema, nós vamos utilizar o corolário. Bem, e aqui tem que tomar um cuidado para você não se perder, porque tem um fecho do fecho e acaba se perdendo. Então, a gente quer mostrar que o fecho de um conjunto, de qualquer conjunto, é um conjunto fechado. O que significa dizer isso? Vamos relembrar aqui algumas coisas que a gente fez na exposição anterior. A gente, quando o x barra é quem? É o conjunto de todos os pontos que são aderentes a A. São todos os elementos A, tais que A é limite de uma sequência xn, onde esses termos xn pertencem a x para todo n pertencente a naturais. Esse aqui é o conjunto, o fecho do conjunto x. Né? Todos os elementos são aderentes. Se a gente tomar todos esses elementos xn iguais a um próprio elemento do conjunto, a gente vê de cara que o conjunto x ele está contido sempre dentro do fecho de x. Né? Pega as sequências constantes, digamos, por exemplo, que pega um elemento x do conjunto x e pega todos os x iguais a esses, todos os xn iguais a esse x. Vai ter uma sequência constante que vai dar o próprio x e, portanto, o conjunto x está sempre dentro do fecho dele. Foi uma das coisas que a gente demonstrou na aula passada. Então, como o x está dentro de x barra, portanto, x barra vai estar contido no fecho dele. Ou seja, o fecho de x está contido no fecho do fecho de x. Como a gente queremos demonstrar a igualdade, então o que a gente tem que demonstrar na realidade é que x barra barra está dentro de... Ou seja, o fecho do fecho de x está contido dentro de x. É exatamente isso que nós desejamos demonstrar. Porque a primeira, né, como você quer mostrar a igualdade de conjuntos, uma das formas de demonstrar é a dupla inclusão. Essa aqui sempre é verificada. Então o que a gente tem que demonstrar na realidade é que se um ponto é aderente a x barra, então esse ponto
tem que ser aderente a X. Então é isso que a gente tem que demonstrar. Eu vou escrever essa parte depois dessa discussão. Então vamos fazer a demonstração do teorema sem... segue direto do teorema, então não tem que fazer uma discussão muito grande. Então, como a gente sabe que x barra está contido em x barra barra, ou seja, o fecho do conjunto x está contido no fecho do fecho do conjunto x, então devemos mostrar que, na realidade, o fecho do fecho está contido no fecho. Ou, em outras palavras, ou seja, se A é aderente, ou seja, o que quer dizer que o elemento pertence ao fecho do fecho? Um elemento nesse conjunto, quando ele é aderente ao que está embaixo da primeira barra aqui, né? X barra. Ou seja, se A é aderente a X barra, então A é aderente a X. É isso que a gente tem que demonstrar, né? Porque se um ponto é limite de sequência de elementos no fecho, então ele tem que ser o limite de sequência apenas do elementos do conjunto X. E para fazer isso, nós vamos utilizar o teorema 2. O que é que diz o teorema 2? Vamos voltar a dar uma paradinha aqui mais uma vez. O teorema diz o seguinte, que A pertence a X barra, se e somente se, para qualquer que seja A, o conjunto aberto, contendo o elemento Azinho, a interseção X tem que ser diferente de vazio. Como a gente quer mostrar aqui isso, né, que A é um ponto aderente a X, A pertence a aderente a X, tá? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. A gente quer mostrar que A é aderente a X, ou seja, a gente quer demonstrar que A pertence a X barra. Observe que aqui, ó, não está dizendo que A pertence a X barra, não. A é aderente a X barra, quer dizer que A pertence a X barra barra. Cuidado para não se perder nessa demonstração. Pronto, então é isso que a gente quer demonstrar, que qualquer que seja o aberto, contendo o elemento A, ele tem que ter elementos do conjunto X. É isso que a gente tem que demonstrar. Usando que A é aderente ao conjunto X barra. Vamos aproveitar aqui essa folha e falar. O que significa dizer que A é aderente a X barra? Pelo corolário, pelo teorema, isso significa dizer o quê? Que se você pegar um conjunto aberto qualquer, contendo o elemento A, quando a gente fizer a interseção de A com o conjunto que gera os elementos da sequência, que no caso aqui é X barra, isso aqui tem que ser diferente do conjunto vazio. Ou seja, existe um elemento B pertencente a X barra com esse B pertencente ao conjunto A. Bem, mas B pertencer a X barra quer dizer o quê? Que B é aderente a X. Né? O X barra é o conjunto de todos os elementos que são aderentes a X. Como B está aqui dentro, então B é aderente a X. Ora, B é aderente a X e observe que B pertence ao conjunto A, que é aberto. Então, se B é um elemento que é aderente ao conjunto X e B pertence ao conjunto aberto, pelo teorema, logo, o conjunto aberto em interseção com o conjunto X tem que ser diferente do vazio, que era o que a gente queria demonstrar desde o começo. Então, essa discussão aqui agora nos permite escrever lá a demonstração do teorema. Vou falar mais uma vez. Tá? Como A é aderente a X barra, então, pelo teorema, qualquer que seja o aberto que contenha a interseção desse aberto com o X barra tem que ser diferente do conjunto vazio. Ou seja, tem elementos do conjunto X barra aqui dentro. Mas um elemento pertencer ao conjunto X barra é dizer que o elemento B ele é aderente ao conjunto X.
Se ele é dentro do conjunto X, mais uma vez pelo teorema, como A é um conjunto aberto que contém B e B é aderente a X, a interseção desse conjunto aberto com X tem que ser diferente do vazio. Que era o que a gente queria fazer desde o começo, né? Porque a gente queria demonstrar o quê? Que qualquer que fosse o aberto contendo a interseção desse aberto com X era diferente do vazio. Então vamos escrever isso aqui. Se é aderente a X barra, então isso aqui é o que a gente quer demonstrar. Eu preciso escrever isso. Então, vamos lá escrever a demonstração. Que é isso que a gente quer demonstrar. Então, para isso, seja A um aberto qualquer com Azinho pertencente a A. A gente quer demonstrar que a interseção de A com X é diferente do vazio. Como A é aderente a X barra, então, pelo teorema, a interseção de A com X barra é diferente de vazio. Logo, existe um B pertencente a X barra e B pertencente a A, que está na interseção. Ou seja, daí A é um aberto que contém um ponto aderente. Então, mais uma vez pelo teorema, por ser B um ponto aderente a X, agora, né, mas a X barra B aderente a X, a interseção com X é diferente do vazio, que era o que a gente queria demonstrar. Portanto, A pertence a X barra. E com isso, a gente demonstra o corolário, que é muito importante porque nos diz então que você não pode ficar tentando fazer, fechando o conjunto o tempo todo, basta fazer uma única vez. Aproveitando isso, vamos definir o que significa dizer que um conjunto é denso, já que a gente não pode mais continuar com esse processo. Então a gente vai dizer que o conjunto X, suponha que X está contido em Y. Dizemos que X é denso em Y, exatamente quando você construir, gerar X, ele contém o conjunto Y. Então, dizemos que X é denso em Y quando o fecho gerado por X contém o conjunto Y. Então, a gente pensando em termos de álgebra linear, é como se esse conjunto X gerasse esse outro, utilizando a ideia de sequências de elementos do conjunto. O exemplo mais famoso de conjunto denso, a gente sabe que os racionais estão dentro do conjunto dos números reais e o fecho dos racionais, que é o próprio reais, contém os reais. Então, isso quer dizer que o conjunto dos números racionais é denso. Os racionais é denso em R. Na verdade, é denso em qualquer intervalozinho que você tomar, né? Se você pegar, por exemplo, que interseção com intervalo é denso nesse intervalo. Bem, o vídeo está bem extenso já. Eu precisava que seja somente uns 15 minutos para explicar esse teorema, mas ficou muito grande. Então, eu vou continuar falando sobre a relação entre abertos e fechados no próximo vídeo. A gente vai demonstrar que um conjunto ele é fechado somente se o seu complementar é aberto. Aí, por causa disso, algumas consequências
envolvendo abertos tem associação com conjuntos fechados, porque um é aberto, se somente se o seu complementar é fechado. Obrigado por ter assistido e até, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, até a próxima exposição.